Cheguei 15 minutos adiantada, como sempre faço. A chuva da manhã havia se transformado numa névoa morna de abril, e eu tomava cuidado para não borrar as bordas da caixa de presente enquanto caminhava pelo caminho de pedras. Dentro havia um avental costurado à mão cor de marfim, com debruns lilás e um bolo de limão que eu mesma fizera na noite anterior do zero, o favorito de Isabela. Ela costumava comê-lo quente, direto do forno, os dedos pegajosos de glacê, pedindo só mais uma fatia. Amarrei uma fita em volta da caixa do bolo e a segurei firme com as 2 mãos, desejando que meus joelhos parassem de tremer. Uma moça me recebeu na porta com uma prancheta na mão. Nome perguntou com um tom gentil, mas distraído. Adelina Vasconcelos, respondi. Ela percorreu a lista, pegou um adesivo da pilha e me entregou. Olhei para baixo. Estava escrito Adelina Vasconcelos, governanta. Por um instante pensei que fosse um erro, talvez outra Adelina. Pisquei tentando imaginar que era uma brincadeira. As bordas da minha boca se ergueram num sorriso educado. Mas então levantei os olhos e vi Nivaldo encostado perto da mesa de bebidas, me observando com aquele sorrisinho de lado que ele sempre usava quando o motivo do riso era outra pessoa. Colei o adesivo no peito. A festa já estava animada. Passei por mesas compridas, cobertas com toalhas cor de pêssego, taças de champanhe, reluzindo ao lado de cartões com nomes. Nenhum com o meu. Levei o bolo até a mesa de comidas, mas ninguém fez sinal para que eu o colocasse em algum lugar. Nenhum garçom perguntou se eu precisava de ajuda. Coloquei-o numa mesa lateral entre um arranjo de flores e uma pilha de bandejas vazias. Isabela estava do outro lado do salão num vestido azul claro, cercada por primos e vizinhos. Nossos olhos se encontraram por um momento. O aceno dela foi breve. O sorriso não me alcançou. Alguém sussurrou algo em seu ouvido e todos riram. Encontrei meu lugar escondido atrás das portas da cozinha. Uma cadeira de metal dobrável sem toalha, sem prato, sem talheres, apenas um espaço vazio e o zumbido baixo das máquinas de lavar louça ao fundo. A cadeira balançava um pouco sob mim. Alguém a dobrara mal, ou talvez fosse só velha. Mantive as mãos no colo sem saber o que fazer comigo mesma. Alguns convidados olharam na minha direção, mas logo voltaram às suas conversas. Ouvi um sussurro, algo sobre um erro na disposição dos lugares, mas ninguém se aproximou. Assisti a 2 brindes, um do irmão de Nivaldo, outro da melhor amiga de Isabela da faculdade. Nenhum mencionou família. Fiquei quieta, observando. Um garçom passou por mim 2 vezes com bandejas de canapés e pulou minha fileira em ambas. Eu nem sabia se deveria comer. Não vi nenhum cartão com meu nome e fazia tempo que eu parara de pedir esclarecimentos. Fui criada para nunca fazer alarde. Depois da 3ª rodada de tilintar de taças e vivas, levantei-me e caminhei lentamente até onde deixar o bolo. Ainda estava na caixa, intocado com uma pequena poça de condensação se formando sob a tampa de plástico. Alguém havia colocado uma taça de vinho vazia bem em cima, deixando um leve círculo na tampa. Afastei a taça e ajeitei a fita. Do outro lado do salão, Nivaldo conversava profundamente com um homem que eu não conhecia. Alto, com ar de quem usa roupas caras, provavelmente um amigo de negócios. Nivaldo apontou para mim e disse: "É a nossa governanta. Não vamos a lugar nenhum sem ela." O homem riu. Nivaldo piscou. Virei-me para Isabela. Ela tomava champanhe ouvindo uma prima contar algo, provavelmente sobre uma recente viagem entre amigas. Esperei que ela dissesse algo, que o corrigisse, que me chamasse. Não o fez. Quando notou que eu a encarava, deu um sorriso forçado e murmurou algo que não conseguia entender. Depois virou-se novamente. Deixei o bolo onde estava o presente também. Saí sem dizer uma palavra. Ninguém me seguiu.
Em casa, tirei o adesivo e o colei numa pasta de arquivo na gaveta da minha escrivaninha. A pasta já tinha um rótulo por precaução. A pasta era mais velha do que eu lembrava. As bordas do papel estavam amareladas e o fecho estava enferrujado num canto. Eu a rotulara anos atrás com marcador preto. Por precaução na época em que Nivaldo começou a pedir assinaturas e favores acompanhados de sorrisos calorosos, mas sem papelada oficial. Eu aguardara debaixo dos meus arquivos de impostos, pensando que talvez nunca precisasse dela, mas naquela noite não parecia paranoia. Parecia necessário. Descolei o adesivo e o pressionei com firmeza na aba da pasta. O adesivo grudou bem, apesar da umidade. Um rótulo adequado à sua maneira. Dentro havia cópias de todos os acordos que eu mantivera em silêncio. Coisas que assinei por amor, por confiança. O pedido de empréstimo para o primeiro negócio de Nivaldo, registrado em meu nome com uma cláusula de consignatário. A escritura do terreno ao lado da casa deles, ainda legalmente minha, embora eles tivessem ajardinado e construído uma piscina. O título compartilhado da casa principal, Adelina Vasconcelos, ainda impresso em negrito. Fiquei um longo tempo folheando as páginas, lembrando a mim mesma que não imaginara tudo aquilo, que não entregara tudo sem deixar rastros, que eu ainda existia ali, se não nas palavras deles, ao menos na papelada que nunca leram com atenção. Na última página, um adendo notarizado que eu mal lembrava de ter assinado, um acordo de que qualquer dissolução de propriedade compartilhada exigia a aprovação por escrito de todas as partes nomeadas. Minha assinatura estava abaixo da de Nivaldo, datada de 7 anos atrás, semanas antes do casamento deles. Fechei a pasta, deslizei-a de volta para a gaveta e a tranquei. Não senti triunfo, apenas firmeza. Então levantei-me e fui à cozinha. O cheiro de limão ainda pairava suavemente na caixa que trouxe para casa. Desfiz a fita, tirei a tampa e cortei uma fatia. Ainda estava úmido, ainda era meu. Sentei-me à bancada com uma xícara de chá e aproveitei meu tempo. Amanhã começaria com a escritura do terreno. O terreno atrás da casa deles nunca fez parte da venda. Aquela faixa de terra onde Nivaldo construiu um deck e mandou cavar uma piscina rasa, ele presumiu que estava incluída na linha da propriedade. Mas quando me pediu para assinar algo rapidinho para liberar a licença, eu disse que revisaria. E não assinei. E ninguém cobrou. Aquele pedaço era meu, comprado em 1996 com um pequeno pagamento de seguro após a morte de Otávio, meu marido. Seria um jardim, talvez, um canto quieto para sentar quando eu envelhecesse. Mas Isabela mencionou como ele parecia conectado ao quintal deles, e Nivaldo logo abraçou a ideia de expandir. Naquela manhã, peguei a escritura original, passei os dedos pelo selo em relevo. Ainda estava ativa limpa, sem ônus, sem servidões, sem registro de transferência. Ao meio-dia, falei com o cartório de Mariana, a cidade mais próxima. Pedi uma confirmação dos limites do terreno. A funcionária, Dona Clara, foi educada. Não perguntou por que alguém queria verificar as linhas de uma propriedade numa terça-feira ensolarada de abril. Marcou uma visita para a sexta. Isso me deu tempo para preparar o resto. Reuni cópias do registro comercial que Nivaldo e eu arquivamos 5 anos atrás, quando ele tentava abrir sua empresa de reformas residenciais. Ele não tinha o crédito necessário, mas eu tinha uma linha de crédito sólida com a cooperativa do sindicato e concordei em ser sua fiadora. Na época, ele me chamou de anjo da guarda. Deu-me um buquê de tulipas e uma garrafa de champanhe pela metade da geladeira. Nunca mais tocou no assunto. Agora, a empresa estava apenas no nome dele, mas os extratos bancários e os contratos diriam o contrário. Imprimi o que precisava, rotulei cada pasta e as empilhei cuidadosamente na escrivaninha ao lado do envelope pardo. Na sexta-feira estava pronta para a visita do cartório.
Dona Clara chegou na hora com prancheta na mão, as botas já empoeiradas de um serviço anterior do outro lado da cidade. Ela foi objetiva e educada e não piscou quando a levei pelo caminho de cascalho atrás da cerca viva. O portão de madeira rangeu como sempre. Abri o cadeado e apontei para o trecho de gramado que agora abrigava um deck pequeno, uma banheira de hidromassagem e 3 espreguiçadeiras combinando. É isso, disse. Tudo isso está no lote 2B, que é meu. Ela assentiu, pegou uma fita métrica e começou o trabalho. De onde eu estava, podia ver a janela da cozinha de Nivaldo. A cortina mexeu levemente. Alguém observava. Não demorou. 30 minutos, algumas fotos, cantos marcados e ela terminou. Vamos registrar a confirmação e atualizar os registros cartográficos até segunda-feira, disse apertando minha mão. Fez bem em verificar. Tecnicamente, eles construíram em terreno que não é deles. Tecnicamente. Sorri e agradeci. Naquela tarde, redigi a notificação de desocupação. Não um despejo, ainda não. Apenas uma carta formal solicitando que estruturas não autorizadas em minha propriedade fossem removidas ou negociadas. Escrevi de forma clara, sem acusações, sem emoção, apenas fatos. Coloquei a carta no envelope e a deixei na caixa de correio deles eu mesma. O carro de Isabela não estava na entrada. A caminhonete de Nivaldo, sim. De volta em casa, guardei o relatório assinado do cartório numa pasta própria. O papel parecia fresco e pesado nas minhas mãos como um documento que sempre esperou seu momento. Naquela noite, sentei-me na varanda com um copo de chá gelado e vi o sol se pôr atrás das árvores. Do outro lado da cerca, ouvi a voz de Nivaldo, elevada, vinda de uma janela aberta, seguida pelo arrastar brusco de uma cadeira. A bomba da piscina ligou logo depois, zumbindo firme como se quisesse abafá-lo. No silêncio entre suas palavras, peguei a próxima pasta. A rotulada, garantia de empréstimo, reformas cascata. O empréstimo não cruzava minha mente, fazia tempo até que abri a pasta e vi meu nome em negrito ao lado das palavras fiadora pessoal. 5 anos atrás, Nivaldo sentou à minha mesa da cozinha, papéis espalhados entre nós, prometendo que era só uma formalidade. Ele precisava de respaldo para garantir os fundos iniciais da Reformas Cascata. Você não vai dever nada, ele disse. É só para passar pela aprovação. Pelo que eu sabia, ele não perdera nenhum pagamento, mas eu nunca fui retirada do acordo. Nenhum papel chegou até mim. Nenhuma notificação final, nenhum refinanciamento, nenhuma liberação assinada. Estava tudo ativo, meu nome ainda ligado à linha de crédito do negócio dele. Liguei para o banco na manhã seguinte, informei o número de referência, confirmei minha identidade. A atendente foi cautelosa, quase pedindo desculpas, ao dizer que a conta estava sob revisão. Os pagamentos eram inconsistentes. Houve 2 adiamentos concedidos e um pagamento balão agendado para o próximo trimestre. Gostaria de se retirar como fiadora? Ela perguntou. Sim, respondi, com efeito imediato. Havia formulários para assinar. Peguei o ônibus até o centro de Mariana e os entreguei pessoalmente. Ao meio-dia recebi a confirmação. Minha responsabilidade foi removida. E com isso, o banco emitiu uma notificação automática ao titular da conta de Nivaldo, mudança no status de colateral, revisão pendente. Naquela noite, ouvi a voz de Nivaldo novamente através da cerca. Não estava bravo desta vez, apenas cortante agudo, com um tom de urgência. O tipo de voz que as pessoas usam quando acham que as paredes são mais finas do que são. Ele estava ao telefone, andando de um lado para o outro. Palavras como revisão bloqueio e por que agora flutuaram entre rajadas de vento. Não senti prazer, mas havia uma paz silenciosa em saber que eu havia parado de permitir que ele pisasse em terreno que não era dele, financeiro ou de qualquer outro tipo. Lavei os pratos do jantar devagar naquela noite, deixando a água morna envolver minhas mãos. Lá fora, a luz da varanda do deck deles
Piscou 2 vezes antes de apagar. A casa ficou escura. Desliguei minhas próprias luzes e abri a gaveta onde guardava o último arquivo. Cláusula de copropriedade e residência principal. A casa sempre pareceu ser deles. Por anos eu disse isso a mim mesma. Assinei metade dos documentos de fechamento, mas deixei que decorassem, que recebessem visitas, que dissessem aos convidados que a compraram com uma pequena ajuda da família. Nunca pedi nada em troca. Quando Nivaldo instalou novos pisos e pintou por cima do corredor que eu havia forrado com papel de parede, não reclamei. Disse a mim mesma que era deles para mudar, mas a papelada nunca mentiu. Eu ainda estava na escritura, coproprietária 50%. Isso significava que nada podia ser vendido refinanciado ou transferido sem minha aprovação. Isso significava que quando contatei o cartório para atualizar meu endereço, isso acionou o serviço de hipoteca, um simples ato administrativo, mas desencadeou uma cascata. Na terça-feira seguinte, recebi uma mensagem de voz de Isabela. Sua voz estava tensa, cortada nas bordas. Ela não disse olá. Disse: você mudou algo na casa. O banco acabou de ligar. Estão pedindo sua assinatura para algo. Nivaldo diz que não consegue um título limpo agora. Não respondi de imediato. Não sabia o que dizer que não soasse como vingança. Porque não era. Eu não os estava punindo. Apenas tirei a mão de um volante que nunca deveria ter girado por outra pessoa. Naquela tarde, protocolei um pedido de partilha. Não para vender ainda não, apenas para dividir o uso legal. O cartório agora trataria a casa como copropriedade com responsabilidades definidas. Se Nivaldo quisesse refinanciar, alugar ou reformar, precisaria da minha assinatura. Não fiz um anúncio. Nem mesmo contei a Isabela. Mas uma semana depois, notei algo curioso. As decorações de aniversário ainda pendiam na janela da sala deles. Fitas murchas, uma faixa de papel desbotada pelo sol. Nenhuma nova reunião, nenhum carro de visitantes. As luzes ficavam menos acesas. As risadas sumiram. Então, numa tarde, um envelope apareceu na minha caixa de correio, sem remetente. Dentro, uma nota escrita à mão. Podemos conversar, e abaixo o nome dela, Isabela. Dobrei a nota ao meio e a coloquei na bancada ao lado das chaves. Naquela noite fiz uma panela de sopa de lentilha e esperei a campainha. A campainha não tocou, nem naquela noite, nem na seguinte. Os dias passaram e a nota permaneceu intocada na bancada, com as bordas lentamente se curvando. Não entrei em contato. Já tinha feito primeiros movimentos demais na vida. Em vez disso, mantive minha rotina. Manhãs no centro comunitário de Vila das Flores, tardes, cuidando do meu pequeno jardim, noites silenciosas com chá e o rádio tocando baixo na cozinha. O mundo não parava só porque uma casa do outro lado da cerca começava a se desfazer. As notícias chegavam pelos canais de sempre. Dona Marlene da farmácia, Dona Ida, do Clube do Livro. As contas comerciais de Nivaldo estavam sob revisão. O acordo de expansão que ele perseguia desmoronou. Um dos fornecedores entrou com uma ação por faturas não pagas. Um ônus foi colocado na banheira de hidromassagem instalada no último ano. A mesma que ele dizia aos convidados ser de cedro escandinavo importado. Nunca funcionou direito. Não fiquei feliz, mas também não lamentei. As pessoas começaram a notar a ausência deles. O casal que antes recebia todos os churrascos e aniversários, de repente parou de responder convites. A casa escurecia cedo, o gramado crescia desleixado. A caminhonete de Nivaldo sumia por dias. Isabela me contaram tirou uma licença do trabalho. E então, numa tarde, ouvi passos na varanda. Abri a porta antes que ela batesse. Ela parecia mais velha. Não envelhecida exatamente, mas mais suave nos olhos, como quem passou algumas noites sem dormir. O cabelo estava preso como ela usava no ensino médio, de qualquer jeito, sem brilho ou grampos. Oi, mãe, disse.
Afastei-me e a deixei entrar. Ela não falou por um momento, apenas ficou no corredor, olhando ao redor, como se não soubesse mais se pertencia ali. Talvez não pertencesse. Esperei. Por fim disse: cometi erros. Acho que só queria que tudo parecesse de um certo jeito. Assenti nada mais. Ela estendeu a mão para a minha, mas parou no meio do caminho. Sinto sua falta. Deixei as palavras pairarem entre nós, como poeira na luz. Então passei por ela e abri a porta novamente. Ela não protestou. Isso me surpreendeu. Por um momento ficou de costas para o corredor, enfrentando a varanda novamente, os ombros subindo apenas uma vez, antes de se acomodarem. Eu podia ouvir sua respiração, firme, superficial. Ela saiu lentamente como se entendesse, e talvez entendesse. Não disse nada. Apenas fechei a porta. Não por raiva, não para provar algo. Fechei porque estava acabado. Não havia mais nada dentro de mim para explicar. Ofereci anos do meu tempo, meu dinheiro, meu silêncio, minhas mãos. Chega um momento em que a ausência fala mais claro do que a presença jamais poderia. Fiz uma xícara de chá e sentei-me à janela da frente. Ela permaneceu nos degraus por 1 ou 2 minutos, depois desceu sem olhar para trás. A porta do carro fechou suavemente. O motor se afastou. Naquela noite, dormi sem sonhar. Na manhã seguinte, coloquei o resto da sopa de lentilha em potes para o freezer e limpei as bancadas. O radinho da cozinha tocava uma música que eu não conhecia. Lá fora, as nuvens pairavam baixas, mas não choveram. O tipo de dia cinzento que parece uma pausa. Uma carta do cartório chegou confirmando a aprovação da partilha. A partir de agora, qualquer mudança legal na propriedade exigiria minha assinatura. Parecia menos uma vitória e mais a gravidade voltando ao seu lugar. Guardei a carta na gaveta ao lado do meu testamento e preparei uma segunda xícara de chá. Sentei-me na varanda. Os sinos de vento do vizinho tilintavam ao longe. Um par de crianças passou de bicicleta rindo de algo que nenhum deles lembraria amanhã. Pela primeira vez em anos, senti que tudo ao meu redor era meu novamente. Não por posse, mas por presença. Nada emprestado, nada embaçado. Dentro de casa, meu celular vibrou. Uma nova mensagem de voz. Não atendi. Em vez disso, levantei-me, entrei e peguei o último envelope que nunca abri. Aquele que ainda guardava o recibo do bolo de limão. O recibo estava dobrado em 4, ainda com um leve aroma da seção de confeitaria. Comprei os ingredientes 3 dias antes da festa. Limões, ovos, creme de leite e uma lata de açúcar de confeiteiro que eu não precisava, mas quis mesmo assim. Lembrei-me de segurar aquele recibo enquanto a caixa sorria e dizia: alguém vai ganhar um mimo. Eu sorri de volta. Pensei que ela estava certa. Agora alisei o pedaço de papel sobre a mesa da cozinha e encarei os números. Era algo tão pequeno, alguns reais trocados pelo que imaginei ser um gesto de amor. O bolo levou horas. Ralei cada limão à mão, verifiquei o forno 2 vezes mais do que precisava e fiz cada arabesco de glacê como se importasse. Ele ficou intocado. Não guardei o bolo. Cortei uma fatia para mim naquela noite e depois dei o resto para Dona Marlene da rua, que o dividiu com os netos. Eles mandaram um bilhete de agradecimento com desenhos em caneta de glitter e escreveram meu nome errado, Dona Adeluna. Mas eu o prendi na geladeira mesmo assim. Isso significou mais do que qualquer brinde de festa jamais poderia. Deslizei o recibo para a gaveta com o resto dos documentos, não como prova, apenas como um marco, um lembrete de que o amor não diminui por não ser visto, mas que a dignidade às vezes exige um fim. Nos meses seguintes preenchi meus dias sem cerimônias, plantei tomates, releio romances antigos, fui à praia de Florianópolis uma vez sozinha e sentei-me na areia com uma xícara de café preto e um lenço que Otávio comprou para mim numa barraquinha de estrada em Minas Gerais. Ainda tinha um leve cheiro de cedro.
As pessoas ainda perguntavam sobre Isabela às vezes. Eu respondia com gentileza. Ela está encontrando seu caminho, dizia e parava por aí. Numa tarde, fui convidada para falar no centro comunitário. Apenas uma breve palestra sobre resiliência para um grupo de mulheres recomeçando. Vesti meu melhor cardigã e prendi um crachá no peito. Estava escrito Adelina Vasconcelos, palestrante.